E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês também estejam bem. Passamos uma semana, né, sem atividades, sem aulas, mas espero que vocês também estejam fazendo a parte de vocês em casa, estejam estudando, né, procurando buscar mais conhecimentos. Eu peço a vocês, não desanimem, principalmente a vocês que são da quarta fase da EJA, não desanimem, não desistam. Tá certo? Nós precisamos, mais do que nunca, estarmos juntos e continuarmos. Peço que desculpa aos professores se eu não estou suprindo toda essa necessidade. Peço que vocês comentem no final do vídeo se vocês gostaram da aula ou me dando sugestão de como melhorar, tá bom? Porque isso também me ajuda, né, para que eu possa melhorar as aulas. Nós temos poucos recursos, mas com o que temos, tentamos chegar até vocês, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mapas, certo? Eu trouxe uma proposta para vocês sobre escala, né? Que é o que está lá nos conteúdos programáticos para trabalhar com vocês. Porém, eu achei assim um conteúdo muito grandioso para que vocês tenham uma noção prévia. Então vamos entender mais, eu trabalhei já um pouquinho com vocês sobre alguns tipos de mapas, mas vamos entender mais sobre mapas. Então depois da gente entender sobre essa aula de mapas, nós vamos assistir no final dessa aula um pequeno vídeo, tá bom? E esse vídeo sobre do macro ao micro, onde nós vamos poder adentrar mais sobre o que é escala, tá bom? Então vamos seguir nossa aula, vamos lá? Então, vamos ver os tipos de mapas. O que são mapas, professor? Os mapas eles são elaborados para nos mostrar determinados aspectos do nosso planeta e determinadas regiões, certo? Não só do planeta, mas nós vamos entendendo mais na frente, mas também de algumas regiões. Eles são importantes na orientação e entendimento dos diversos aspectos físicos, econômicos, sociais e culturais. Professor, mas o que é um aspecto físico, um aspecto econômico, um aspecto social, um aspecto cultural? Bom, deixa eu explicar de uma maneira mais clara. Um aspecto físico, deixa eu trazer um exemplo bem claro. Se eu dissesse qual é o seu aspecto físico? Você ia dizer assim, eu sou gordinho, eu sou magrinho, eu tenho a minha pele negra, eu tenho a minha pele branca, eu sou indígena, né? Eu tenho 1,40 m, 1,50 m, 1,80 m, certo? Eu tenho os olhos claros, eu tenho o cabelo escuro, certo? Então esses são aspectos físicos, seu, tá bom? E eu dissesse assim, qual é o aspecto econômico do professor? Aí ele abre a carteira e a carteira está vazia. Então esse é um aspecto econômico do professor. O professor literalmente está liso, não é? É a nossa realidade, a realidade dos nossos professores hoje. E um aspecto social. O aspecto social é como você conversa com seus colegas, quais os grupos que você interage, né? Se você gosta de ir tem o grupinho do futebol, tem o grupinho da igreja, tem o grupinho da escola, né? Então são os aspectos sociais, é a sua interação com a sociedade. E os aspectos culturais, é o tipo de música que você gosta, se você gosta de algum tipo de arte, não é? De algum esporte, tá certo? Então são esses os aspectos. Mas professor, o que é que tem a ver eu com o mapa? É exatamente isso. Você conhecendo o que é aspecto físico, econômico, social e cultural, você vai entender o que é um aspecto de um mapa, certo? Porque nós vamos ter esse olhar, essa visão do mapa, como nós olhamos para nós, tá certo? Vamos lá. O que é um mapa histórico? Eles são mapas antigos, geralmente com uma aparência mais rústica, ou seja, envelhecida. A maioria deles foi elaborada quando não existiam as tecnologias que temos hoje em dia. Por isso, alguns são muito imprecisos, ou seja, eles não são muito certos, né? Mesmo assim, eles foram muito importantes em suas respectivas épocas. São muito utilizados atualmente para descobrir como as pessoas em outros tempos
concebiam o seu espaço, tá certo? Aí nós temos a imagem de um mapa histórico. Vejam, né, as dimensões, a forma de medir, né, a forma que era interpretado. Então vamos lá, professor. O que é um mapa físico? O professor já deu uma característica, que o meu físico é: eu sou mais forte, eu sou menos forte, eu tenho o olho claro. Não. E um mapa? O que é um mapa físico? Eles são aqueles que representam as formas do território. Ou seja, qual é o território maior, qual é o território que tem mais vegetação, menos vegetação, que tem mais rios, que tem menos rios, onde se encontram os rios, as montanhas, certo? Os planaltos, as planícies, as formas de relevo. Então, o físico é esse. Ele vai olhar esses aspectos, tá certo? Onde tem o desmatamento, onde não está havendo desmatamento. Eles são elaborados em diversas cores, bem colorido, e tonalidades, em diversas tonalidades, para facilitar a visualização dos elementos geográficos. Ou seja, quando nós olhamos para um mapa físico, nós altamente conseguimos, por exemplo, a parte verde. Nós vamos saber que onde está verde ali, normalmente é o que? A vegetação. Tá certo? Então, a água, por exemplo, os rios, os lagos, os oceanos, né, eles se destacam. É representada na cor azul. A cor marrom é geralmente usada nos planaltos e montanhas, sendo que quanto mais escura, maior é a altitude, ou seja, maior a elevação, não é? A cor verde é usada nas áreas de planícies ou também as vegetações. Como vocês podem ver, um exemplo, esse mapa físico. Então vejam que essas cores mais marrons, a parte azul, os rios, rapidamente você detecta. Então esse é um mapa físico. Então é aquela coisa, quando eu comparei com você, né? Quando eu comparei com você que está me ouvindo. Então eu comparei o mapa físico exatamente as características dele, ou seja, os aspectos, né? A questão do cabelo, a questão do físico do corpo. Outro também é esse outro mapa, bem mais próximo, tá certo? Então, vejam só, nós íamos estudar hoje sobre escala, mas para que vocês possam entender o que é escala, eu preciso que vocês entendam o que é um mapa. Como é que eu posso ensinar vocês uma coisa sem vocês terem a base? Tá certo? Então vejam como está bem colorido esse mapa. Então vocês rapidamente, quando vocês visualizam a parte azul, né, a parte dos rios, dos oceanos, né, do oceano aí que banha, a parte montanhosa, né, dos planaltos, as planícies e sua vegetação. Agora, o que é um mapa político? Certo? Eles são mapas que representam a distribuição do território nacional, com as fronteiras que delimitam os países e as divisões entre os estados, cidades ou província. Então, vejam um exemplo desse mapa. Esse é um mapa político, certo? Político, quando eu falo de político, gente, não é a política partidária, tá bom? Nós estamos falando na política pública, na divisão, na organização do nosso país. Tá certo? Que até para a política partidária funcionar, é necessário essas divisões públicas, né, territoriais, para que a gente possa saber centrar e dividir. Então, vocês observem a legenda. O que é legenda? Vejam só. O cursor, o mousezinho, está mostrando a vocês, a setinha está mostrando a vocês o que é legenda. Vejam só. O primeiro quadradinho aqui embaixo, na cor verde, certo? No canto direito aí, ó, a seta está em cima. Então, indica a região norte. Então, a região norte vai ser tudo isso que está em verde. Então, todos esses estados que estão em verde, eles compõem a região norte. A região nordeste, esse mais alaranjado. O amarelo é a região centro-oeste, que compõe esses 3 estados, junto com o Distrito Federal. O vermelho, a região sudeste. E o azul, a região sul. Poderia ser qualquer cor? Poderia ser qualquer cor, certo? O que importa aí é saber dividir. Então, o mapa político ele vai apenas mostrar isso. Ele não vai mostrar detalhes físicos como o mapa físico, como nós vimos anteriormente. O mapa político ele vai mostrar apenas isso, a divisão territorial do território de cada estado, tá certo?
Então, temos aí outro mapa, um mapa político também, do mesmo jeito desse que nós vimos do Brasil, mas do planeta inteiro, né? O mapa mundi, tá certo? Então, toda a divisão é porque não dá para vocês verem detalhes, mas vocês podem procurar, né, nos livros, se vocês têm algum livro de geografia em casa ou pesquisando na internet, tá certo? No Atlas, vocês podem observar esse mapa político, certo? Com todos os países, todos os continentes, todos os estados, todos os países, todas as divisões políticas de todos os países. E o nome de cada estado, tá certo? E todas as suas divisões, tá bom? Esse é um mapa político. E para entender o mapa, é necessário entender a legenda, que foi o que eu falei no mapa anterior. Agora, lembra que o professor falou da carteira dele que está vazia? O que é um mapa econômico? São aqueles mapas que representam as atividades produtivas e financeiras, bem como trazem informações e dados socioeconômicos, como a pobreza, a fome e entre outros fatores, certo? Assim temos mapas da distribuição das indústrias, da localização de matérias-primas, de determinados tipos de serviço e entre outros temas. Um exemplo disso é esse próximo mapa. Mais uma vez o professor fala, é necessário entender a legenda, certo? Essa imagem desse mapa econômico, vocês encontram no Google, tá certo? Vocês podem pesquisar. Então, por exemplo, nós temos a divisão de cores, aí, por exemplo, onde é cultivado o café, a coca, não é? Então, temos outras legendas onde tem alguns tipos de transporte. Então, você vai encontrar, localizar nesse mapa. Tá vendo que ele é um pouco mais diferente? Porque ele vai me mostrar apenas o que eu quero entender sobre a parte econômica. Onde é que funciona, onde é que se encontra, quais as regiões se encontram, as indústrias, não é? Como foi citado antes, tá certo? Onde tem o maior índice de pobreza ou não, tá bom? Agora os mapas demográficos, eles são aqueles utilizados para representar temas referentes à população, como números de habitantes, concentração de moradia, a divisão de agrupamentos étnicos e a densidade demográfica, tá certo? Então vejam só. Quando nós falamos no mapa demográfico, nós estamos falando sobre entender onde as pessoas moram, onde as pessoas vivem, ou então a questão da natalidade, por exemplo, ou da mortalidade, onde nascem mais pessoas, onde morrem mais pessoas, tá certo? Então, se vocês observarem aí, por quilômetro quadrado, tá bom? Vai de acordo com a cor. Olhem a legenda. Olhem para a legenda, então o amarelo mais escuro é de 1 a 5 pessoas por quilômetro quadrado. Então, essa região mais rosa é 1 pessoa por quilômetro quadrado. Essa cor mais amarela na legenda é de 1 a 5 pessoas por quilômetro quadrado. E aí o amarelo vai ficando mais claro e depois vai ficando mais denso e mais denso até chegar à parte mais escura, que são de 200 a 12.911 pessoas por quilômetro quadrado. Esse mapa demográfico é do IBGE do ano de 2000, né? Ou seja, ele está com déficit aí de 20 anos. Mas os mapas, como eu disse a vocês, eles não são perdidos, eles são apenas atualizados. Então, há um prazo aí longo de atualização. Eles não atualizam, eles atualizam os mapas eles chegam até a 50 anos para atualizar um mapa. Né? Então os mapas eles não são atualizados constantemente. É para que a gente possa ter uma noção, uma base, né? Uma teoria de como seria a realidade hoje, tá bom? Vejam só, pessoal, o professor vai deixar para vocês um pequeno vídeo, tá certo? Sobre do macro ao micro, para vocês terem uma introdução sobre o que é escala.
Tá certo? Mas, professor, o que é escala? Escala, por exemplo, se eu pegar o globo terrestre aqui e mostrar para vocês, nós estamos aqui, ó, no Brasil, na América do Sul, no estado de Pernambuco, certo? Nós estamos mais ou menos aqui. Deixa eu ver se o professor consegue localizar para vocês. Pronto. Certo? Então, nós estamos mais ou menos aqui, localizados aqui. Mas, professor, não dá para ver direito. Então, escala, certo? É uma das áreas da geografia que vai nos proporcionar isso. É de você, daqui, ter essa visão longe e saber que eu estou ali e depois aprofundar o máximo que eu puder. Tá bom? Ou seja, chegar mais próximo. Então, ver esse distanciamento. Como é que eu pego uma casa enorme e coloco ela num papel? Numa folha de papel. Traço a planta dela numa folha de papel. Então, existem vários tipos de escalas. Então, nós vamos conhecer um pouco sobre essa noção de escala. Vimos um pouco o que é mapa. O professor não vai deixar nenhuma atividade para vocês, tá bom? Os professores que nos assistem, eles ficam abertos, tá bom? Para passarem atividades. Porém, nós vamos fazer essa viagem muito bonita, tá certo? Não percam, são 10 minutos de viagem, tá bom? Que nós vamos entrar nesse mundo da escala, certo? Numa dimensão de 10, certo? Numa proporção, num potencial de 10, numa potência de 10. Então, nós vamos tanto vindo a distante a cada 10 metros, 10 centímetros, 10 metros, certo? 10 quilômetros, e aí nós vamos ganhando uma proporção e saindo do universo, saindo da galáxia. Depois nós vamos voltar, certo? Ao ponto inicial, que é uma folha de uma árvore, e depois vamos adentrar a 10 centímetros mais próximos da folha, 10 milímetros, e assim nós vamos adentrar nessa folha, tá bom? Para conhecer as células também da folha. É uma viagem bem interessante, tá bom? Vamos lá conhecer. E desde já eu deixo para vocês um abraço bem grande e fiquem com Deus. Não percam agora o vídeo. I'd rather be a sparrow than a snail. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. If I only could, I surely would. Away, I'd rather sail away, like the swan that's here and gone. A man gets tied down to the ground. He gives the world its saddest song. Its saddest song. I'd rather be a forest than a street. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would. Away, I'd rather sail away, like the swan that's here and gone. A man gets
I'd rather be a sparrow than a snail. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. If I only could, I surely would. Away, I'd rather sail away like the swan that's here and gone. A man gets tied down to the ground. He gives the world its saddest song. Its saddest song. I'd rather be a forest than a street. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would. Away, I'd rather sail away like the swan that's here and gone. A man gets tied down to the ground. He gives the world its saddest song. Its saddest song. I'd rather be a sparrow than a snail. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. If I only could, I surely would. Away, I'd rather sail away like the swan that's here and gone. A man gets tied down to the ground. He gives the world its saddest song. Its saddest song. I'd rather be a forest than a street. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would. Away, I'd rather sail away like the swan
rather be a sparrow than a snail. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. If I only could, I surely would. Away, I'd rather sail away like the swan that's here and gone. A man gets tied down to the ground. He gives the world its saddest song. Its saddest song. I'd rather be a forest than a street. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would.